Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite. Então, como combinado, aqui vai a solução da lista de cinemática vetorial bidimensional, né? Preparação aí de vocês para a prova, um grande apanhado de tudo que a gente viu nesta primeira área do primeiro semestre. Então, vamos lá. Primeiro eu já fiz, né? Vou fazer de novo, rapidinho aqui. Então, trata-se de um escoteiro que se desloca de um determinado ponto, né? Então, esse ponto é a sua posição, né? Então, vamos marcar aqui do lado, né? Questão um pouco mais para cima aqui. Questão 1. Deixa eu pegar uma canetinha um pouco menos espessa. Questão 1. Ele sai de um determinado ponto, então esse ponto pode ser escolhido aqui como qualquer um no teu referencial, e desloca-se 800 metros para o norte. Então eu vou contar aqui 8 quadrinhos para o norte, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadrinhos, né? Isso aqui poderia ter sido feito com a sua régua, 8 centímetros para o norte. Depois, segundo o texto, 300 metros para o oeste. Então, para manter a escala, vou fazer 3 quadrinhos para o oeste. Ele vai chegar nesse ponto e, finalmente, ele se desloca mais 400 metros para o sul, o que equivale a 4 lados de quadrinhos. Agora, eu posso representar cada um desses deslocamentos como sendo um vetor deslocamento. Vou escolher aqui a ferramenta de flecha, né? E vou desenhar esses vetores. Então, ele saiu daqui até aqui. Deixa eu ver aqui. Depois, ele vai ir daqui. Já perdi a ferramenta, mas vamos lá. Tem que fazer cada vez pegar ela. Aqui. E, por último, ele faz o deslocamento de 400 metros para o sul. Então, será um vetor deslocamento de 4 quadrinhos para cá. Muito bem. Né? Tá aí a minha representação vetorial. Então, de fato, o que eu vou fazer é somar esses 3 vetores para responder à primeira pergunta da questão, que é, deixa eu achar aqui, qual é o módulo de deslocamento, né? Sabendo que ele leva para ir do ponto P ao ponto Q, um tempo, ΔT, de 8 minutos e 20 segundos. Vou anotar aqui, 8 minutos e 20 segundos. Muito bem. Né? Todas essas informações. Eu vou tentar deixar isso aqui aberto, pessoal. Tá muito lento esse troço. Então deixa assim. As ferramentas abertas. Muito bem, então vamos lá. Vou pintar aqui essas informações mais importantes que eu já tirei, né? Já usei 800 metros, 300 para o oeste, 400 para o sul. Pergunta: o módulo do seu deslocamento, de P a Q. Eu não vou fazer só o módulo, eu vou fazer também o próprio deslocamento, que é um vetor. Né? Para desenhar esse vetor, eu vou escolher uma cor verde aqui. Vamos ver se a forma de seta permanece verde. O deslocamento é a soma vetorial desses 4 deslocamentos aí. Ou o vetor que une a posição inicial à posição final. Então tá aí o nosso vetor de deslocamento. Ele tem nome, ele tem um símbolo, né? Delta S, né? O símbolo para deslocamento. Variação da posição, então é a posição final Q menos a posição inicial P. Porém, eu não vou precisar fazer essa subtração porque eu já vetorialmente tenho aqui tudo que eu preciso. Eu vou riscar para baixo porque eu acabei escrevendo delta S para lá, né? O nosso triângulo retângulo que me permite, através do teorema de Pitágoras, determinar o deslocamento. Então, todo triângulo retângulo vai ter a sua hipotenusa, vai ter um cateto, que eu vou chamar de A, e outro cateto, que eu vou chamar de B. E a gente sabe que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual ao quadrado do cateto A mais o quadrado do cateto B. Teorema de Pitágoras, certo? Então, nesse caso, o deslocamento é o H. Então, aqui eu vou trocar o H pelo deslocamento, pelo símbolo de deslocamento, para facilitar a minha vida. Delta S ao quadrado vai ser esse deslocamento elevado ao quadrado mais este deslocamento elevado ao quadrado. Bom, se eu for levar em consideração esses valores que eu já usei, nós subimos 800 para o norte e descemos 400 para sul. Logo, este lado do triângulo aqui vai ter um tamanho que equivale a 800 menos 400, que dá 400 metros. É o tamanho do cateto vertical aqui. E o cateto horizontal é igual ao deslocamento que ele fez para o oeste, né? Repare que aqui este vetor de cima tem o mesmo tamanho deste lado do triângulo de baixo e ele vale 300. Se você fez em escala, no papel milimetrado fica bem fácil de ver. É só contar os quadrinhos. Então, substituindo K, será 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado. Claro que, se você fizer na ordem inversa, vai dar o mesmo resultado. 400 mais 300, né? Eu vou fazer rapidinho aqui, ó. Delta S ao quadrado é
16, que é 4 ao quadrado, vezes 10.000, que é o 100 ao quadrado deste 400, né? 4 ao quadrado é 16, 4 vezes 100, 100 ao quadrado será 10.000, 10.000 vezes 16, 160.000. Mais 3 vezes 3, 9, e eu tenho mais o 100 ao quadrado aqui do 300, que é 10.000. Então, vezes 9, 90.000, certo? Veja que a gente está trabalhando com números grandes, mas pensando de maneira simplificada. 160.000 mais 90.000 vai dar 250.000, que dentro de uma raiz quadrada, que eu vou ter que extrair, né, vai ser a raiz de 25 vezes a raiz de 10.000. É como se eu estivesse fatorando este número aqui, esse 250.000, como sendo 25 vezes 10.000. Então, a raiz de 25 é 5 e a raiz de 10.000 é 100. Então, 5 vezes 100, 500 metros. Deslocamento ao quadrado dentro de uma raiz dará deslocamento na potência 1. Então, o deslocamento foi de 500 metros, tá, pessoal? Essa é a maneira de fazer com os valores cheios, porém, poderia ter sido pensado em termos de proporção, né? Isso aqui é um triângulo de lado 3, outro de lado 4, logo, quanto será a hipotenusa? É o triângulo perfeito pitagórico, 3, 4, a hipotenusa é 5. Então, multiplicando-se tudo por 100, é o triângulo 300, 400, 500, tá? Mesmo assim, ele poderia ter sido feito como eu vou mostrar aqui, ó. Vamos supor que tu queira provar que realmente dá 5, né? Chega na prova, tu fica meio desconfiado, às vezes, quando é fácil demais, né? Então, hipotenusa ao quadrado é, pensando em quadrinhos, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Então, assim fica mais fácil também. H ao quadrado é 16 mais 9. 25, então H ao quadrado será 25, ou a raiz de 25 igual a H. Sabemos que a raiz de 25 é 5. Então, se a hipotenusa de um triângulo retângulo que tem proporção 3, 4 nos seus catetos, a hipotenusa é 5, um triângulo que tiver catetos 300 e 400 terá a hipotenusa igual a 500, 5 vezes 100, tá? Muito bem, essa era a letra A. Tá aqui, resposta da letra A. Repare como eu sigo uma organização nos meus cálculos, né? Eu copio a fórmula, eu substituo embaixo os números, as variáveis pelos números ou até pelos símbolos, né? Porque essa hipotenusa aqui no nosso caso vai ser o deslocamento no quadrinho aí ao lado, tá? Então, este é o procedimento. Veja, o deslocamento é um vetor, então ele tem módulo, direção e sentido, certo? Primeira questão era isso, vamos para a letra B. O módulo da velocidade vetorial média e da rapidez média de PAQ. Eu já falei aqui em algumas turmas que essa questão vai perguntar 2 vezes sobre a rapidez média, né? Então, vamos supor que isso aqui, ó, na letra B seja pedida só a velocidade média. Depois a gente calcula a rapidez média. A velocidade média, bom, qual é a equação da velocidade média? Então, vamos fazer a letra B logo aqui ao lado. Tá? Ops, por que fez isso? Estou perdendo a conexão da minha mesa digital, mas já vai voltar, voltou. Então, vamos separar o quadro aqui. Tá difícil. Letra B. Qual é a velocidade média? Então, no dia de uma prova, tu olha no quadro, sim, eu deixo as equações no quadro, e você vai ver esta equação aqui para a velocidade média. Tens que saber interpretá-la e utilizá-la. Né? A velocidade média, símbolo Vm, é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Lembrando que a velocidade média é um vetor, né? Assim como o deslocamento. Tá? O tempo não, o tempo é um escalar, então não vai o símbolo ali e ele não aponta para lado nenhum. Bom, como eu vou calcular o módulo da velocidade média, eu posso esquecer daqueles acentos vetoriais que eu coloquei aqui e utilizar o valor do módulo apenas do deslocamento, que eu acabei de calcular, é 500 metros. E vou dividir isso pelo intervalo de tempo. Porém, o intervalo de tempo que está aqui em cima, ó, ele está utilizando uma unidade composta. Eu vou ter que transformar para uma unidade única. Né? Ficou redundante, unidade única, mas é isso mesmo. Ou tudo para minutos ou tudo para segundos. Mas lá no enunciado dizia que a velocidade deve ser dada em metros por segundo e não em quilômetros por hora. Logo, se eu quero a unidade do deslocamento, desculpa, da velocidade média em metros por segundo, é mais fácil já usar o deslocamento em metros e o tempo em segundos, tá? Eu vou colocar aqui entre colchetes as unidades, porque
percebo em aula que muita gente está confundindo o S de unidade segundos com o S de posição. Tá? Então, tem que saber diferenciar. Posição é a propriedade, a grandeza física. E a segundos é a unidade de outra grandeza física, de tempo. Tá? Bom, passemos então tudo isso para segundos. Repare que 20 segundos já está em segundos, então basta eu transformar 8 minutos em segundos. 1 minuto equivale a 60 segundos. 8 minutos equivalerá a 8 vezes 6, 8 vezes 60, portanto será 48 acrescido de um zero, né? 6 vezes 8 é 48, 60 vezes 8 será 480 segundos, resultando num intervalo de tempo total aqui, intervalo de tempo, ou variação de tempo, né, que é o ΔT, né, de 500 segundos. Veja como ficou fácil o meu cálculo agora, porque eu deverei ter, aqui embaixo, vou ter que dividir 500 por 500. Alegria. 500 dividido por 500 dará 1. Assim, senhor? Não, falta unidade, né? Metros por segundo, porque eu dividi 500 metros por 500 segundos. Temos aqui a nossa resposta da letra B, aqui ao lado da letra A. Mas está incompleta ainda a resposta da letra B, porque além de transformar a unidade, de calcular a unidade em metros por segundo, eu devo calculá-la também em quilômetros por hora, de acordo com o enunciado, e é isso que eu vou fazer, multiplicando isso por 3,6, né? 1 vezes 3,6, bom, vai dar exatamente 3,6 quilômetros por hora. Fechou? Tadã! Podemos ir para a letra C. Letra C. A rapidez média de P a Q, em quilômetros por hora e velocidade média. Bom, em quilômetros por hora e em metros por segundo. Olha aqui, tinha esquecido de colocar quilômetros por hora, botei só quilômetros. Leva meio certo só nessa questão, agora melhorou. Né? Então vamos lá. No dia da prova terá uma equação assim, ó, rapidez média. Pessoal, rapidez média é a forma que eu considero, eu e outros autores de livros consideram, não que eu seja autor de livro, né? Mas existem autores de livro que consideram a melhor tradução para speed, né? Porém, alguns livros trazem isso como velocidade escalar média, tá? Mas vamos considerar como sendo a mesma coisa, tá? É distância dividido por tempo. Compara. Quais são as principais diferenças entre a equação aqui de cima de velocidade média e a de rapidez média? As diferenças, primeiro, velocidade média é vetor, rapidez média não é. E a outra é que a velocidade média eu divido deslocamento pelo tempo e aqui eu divido distância pelo tempo. E qual a diferença entre deslocamento e distância percorrida? Distância percorrida é o tamanho, olhem aqui no desenho ao lado, é o tamanho, aqui no lado da número 1, estou fazendo uma setinha aqui, o tamanho da trajetória. A trajetória é essa linha, mais essa linha, mais essa linha, é o desenho do movimento. Isso é a distância percorrida. Enquanto o deslocamento é apenas este vetor. Apenas sem querer menosprezá-lo, porque é muito útil saber o deslocamento em módulo, direção e sentido. Então agora eu preciso saber quanto que ele percorreu de distância, qual é o tamanho dessa trajetória. O tamanho da trajetória vai ser este primeiro deslocamento de 800 metros, lembram? Para o norte, mais 300 metros para o oeste, mais 400 metros para o sul, o que resulta em distância percorrida, a soma entre os números 800, 300 e 400. Então dá 1.100 mais 400, 1.500 metros de distância. 1.500 metros. Show de bola. Distância percorrida. Tá bem, então, se eu tenho aí 1.500 metros e o tempo que ele levou para fazer isso foram 500 segundos, tenho faca e o queijo na mão, é só calcular 1.500 de distância em metros, 1.500 metros, por 500 segundos. Vai simplificar todos esses zeros, o que resulta basicamente 15 por 3, que dá igual, 15 por 5, desculpa, que dá igual a 3 metros por segundo. Acostuma-te a utilizar unidades. Passando para quilômetros por hora, a multiplicação aqui deve ser por 3,6. 3,6 vezes 3 dará 10,8 quilômetros por hora. Feito isso, a gente acabou a questão número 1. É nós na física, é só partir para 2. Valeu, um abraço, até mais.